Olá, queridos! Shalom a todos! Uma excelente tarde, que o Eterno agracie e abençoe a vida de todos vocês. Estou passando para compartilhar algo muito interessante. Com os meus alunos dos cursos presenciais e à distância, estamos trabalhando a disciplina de Bibliologia. E nessa disciplina já falamos sobre a origem do cânon, ou seja, como se deu a Tanar, que seria o livro de fé do judaísmo, com suas divisões Torá, Neviim, Kotivim. Falamos tudo isso porque logo estaremos falando sobre a produção dos chamados textos que compõem a literatura neotestamentária que nós conhecemos como Novo Testamento. Agora é importante salientar que entre tudo isso nasceram os apócrifos. Os apócrifos, que são uma literatura de suma importância. Às vezes, os mesmos não estão inseridos, ou, melhor dizendo, eles não estão inseridos no Tanar, o livro do judaísmo primitivo. Mas eles foram inseridos na primeira tradução, chamada de Septuaginta, ou Septuaginta, ou seja, entre o ano 180 a.C., nasce a primeira tradução do Antigo Testamento hebraico para o Antigo Testamento grego, a versão dos 70, a Septuaginta. E os 72 eruditos que fizeram essa obra literária, eles inseriram também alguns livros que tinham a ver com as crenças daquele judaísmo que tinha fortes influências do helenismo. Outras interpretações, como concepções angélicas e demonológicas, já existiam nesse período interbíblico. E tudo isso é possível averiguar com muito mais intensidade na literatura apócrifa. Pois bem, na Septuaginta nós temos então primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Tobias, Baruque, Eclesiástico. Nós temos o livro de Susana, nós temos o Cântico dos Três Mancebos, nós temos tantas e tantas literaturas e textos que foram assim inseridos, tá? Além dos 7 das Bíblias de edição católica, também tinha mais. Terceiro Macabeus, quarto Macabeus e muitos outros. No entanto, o cristianismo católico, no Concílio de Trento, no ano 1526 a.C., selecionou somente 7 livros daqueles que estavam entre vários outros inseridos na Septuaginta, para colocarem no seu Antigo Testamento. Esses 7 livros ajudaram o cristianismo católico na época a dar embasamento para algumas de suas doutrinas, ok? No entanto, foi bastante questionado tudo isso. Eu tenho aqui, na minha Bíblia de edição católica, algo bem interessante, vou compartilhar com vocês. Está em 2 Macabeus, capítulo 43 e 44, diz assim. 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43 e 44. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Ou seja, queridos, teve no século XVI, na Alemanha, a Reforma Protestante, que contribuiu para um cisma no cristianismo católico. Muitos cristãos católicos aderiram à linha protestante, saíram das igrejas católicas. Esse fenômeno é conhecido como Reforma Protestante. A Igreja Católica, ela não gostou, obviamente, perdeu muitos fiéis, então ela fez algo, esse algo é chamado de Contra-Reforma. Ela fez vários concílios, reuniram-se
vários bispos para discutir essa questão, e também eles resolveram consultar na literatura apócrifa textos que pudessem embasar algumas de suas doutrinas. Esse que eu li, de 2 Macabeus, onde fala de rezar pelas almas dos soldados que morreram na guerra, era uma forma de justificar alguns dos dogmas do catolicismo, tais como o próprio purgatório, ou seja, temos uma determinada pessoa que morreu, não era suficientemente boa para ir para o céu, não era suficientemente má para ir para o inferno, ela ficava no lugar intermediário purgando. Esse é o termo, purgatório. Ela ficava sofrendo devido não ser bom o suficiente para ir para o céu. Então ela fica ali purgando, mas com uma boa oferta que o sacerdote recebesse, dizia-se que ele tinha autoridade de fazer uma oração e tirar a pessoa ali do purgatório para que ela tivesse acesso ao reino dos céus. Era muito difícil, Lutero questionou isso nas 95 teses e outros reformadores pré-Lutero, pós-Lutero, e inserir esse texto onde falava do rezar pela alma daqueles que morreram na guerra era uma forma de justificar o ato embasando em um texto bíblico, que o catolicismo não chama de apócrifo, mas sim de deuterocanônico, o segundo cânon, e é conhecido pelas linhas teológicas protestantes como textos apócrifos, porque não foram inspirados, nasceram no período intertestamentário, interbíblico, inseridos na Septuaginta e que não fazem parte do canone do judaísmo. Então tudo isso é muito interessante. Além disso que eu citei, os apócrifos também têm uma gama de interpretações angelológicas e demonológicas que é bem diferente, que certamente contribuiu para os chamados textos neotestamentários, principalmente os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu tenho um texto aqui de Tobias, capítulo de número 12, o verso de número 6, que diz: então Rafael chamou-os à parte e disse, ou seja, Rafael vai dar alguns conselhos aqui ao Tobias e etc. É o anjo Rafael, nos textos canônicos geralmente fala de Miguel e Gabriel, o apócrifo fala de Rafael, e o verso 15 do capítulo 12 do livro de Tobias ainda diz, eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória do Senhor. Ou seja, o Rafael, que é um dos anjos que assiste diante do trono de Deus, é muito interessante, porque parece que é algo que está mais ligado a Gabriel, que assiste diante do trono de Deus. O texto de Tobias diz que o Rafael é um dos 7 que assiste diante do trono de Deus. Ou seja, você tem muitas questões interessantes nos apócrifos que também são trabalhadas nos canônicos. Inclusive aquilo que eu já falei que tem aqui no canal. João 10, capítulo 10, versículo de número 22. Vou fazer uma rápida leitura para que possamos entender tudo isso com muito mais abrangência. João 10, 22, que diz... aqui. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno. E aí na sala de aula eu gosto de fazer uma dinâmica com os alunos e perguntar qual era a festa da dedicação e qual lugar dos textos veterotestamentários que compõem o Antigo Testamento você lê o termo festa da dedicação. Nenhum, porque essa festa não existe no Antigo Testamento. É uma festa do período interbíblico que você pode vê-la no livro de 1 Macabeus. A revolta de Judas Macabeus e da família Macabeia contra Antíoco Epifânio. E também faz com que ele seja expulso de Jerusalém e o templo fosse assim reconsagrado ao Senhor. Algo muito interessante, ou seja, tem muitas coisas nos textos apócrifos que são vistos nos textos canônicos.
É impossível conhecer bem os textos canônicos neotestamentários que compõem o Novo Testamento sem conhecer os apócrifos, porque muita coisa nasce no período dos apócrifos e é trabalhado nos textos canônicos do Novo Testamento. Então, queridos, temos os textos apócrifos. Foram utilizados e inseridos no Antigo Testamento das Bíblias de edição católica a partir de 1526, depois do Concílio de Trento, onde o cristianismo católico entende que alguns destes textos podem ser utilizados para embasar algumas de suas doutrinas que estavam sendo questionadas pelos protestantes. Tudo bem. Então nós já sabemos o porquê eles inseriram e quando eles inseriram e a origem desses textos, que não são textos que fazem parte da Tanar do Antigo Testamento, mas são textos que foram inseridos na primeira tradução, a Septuaginta. Foram mais de 7, foram mais cerca de 20 textos apócrifos nós temos ali na Septuaginta e selecionados somente 7 para serem introduzidos nas Bíblias de edição católica. Tudo bem? Está gostando? Venha fazer parte das nossas turmas do curso de Teologia. Estamos segundas-feiras presenciais na Assembleia de Deus, Jardim Esperança, em Mauá, com curso básico. Quarta noite, às 20 horas, na Batista da Lagoinha, em Mauá. Sábado, às 9 da manhã, na Batista da Lagoinha, em Mauá. Curso básico presencial, além dos nossos cursos médio, bacharel, básico, hebraico, grego, na modalidade EAD. Não fique de fora. Quer saber mais? O contato é o 11 970 98 42 32. Espero você animado em uma das nossas turmas de teologia, presenciais ou à distância. Que o Eterno agracie a vida de todos vocês. Shalom e até o próximo vídeo.